Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos instalar o banco de dados PostgreSQL dentro da nossa máquina virtual. Nós já instalamos o Linux propriamente dito, o servidor web para a nossa máquina, para trabalhar com PHP, e agora vamos instalar a segunda parte desse modelo de desenvolvimento, que é o banco de dados. E logo após nós iremos instalar o projeto Base Zero no próximo vídeo, dentro desse ambiente aqui, para você começar a trabalhar com desenvolvimento web mesmo, né? Então, aí vamos trabalhar com PHP, banco de dados. No caso, eu vou direcionar especificamente para Postgres, por opção, tá? Eu poderia trabalhar com MySQL também, mas eu prefiro trabalhar com Postgres. E, enfim, vamos lá. Bom, a primeira coisa, vamos clicar aqui em atividades e pesquisar. Vou digitar terminal. Como nós iremos utilizar muito o terminal, vou clicar com o botão direito e adicionar os favoritos. Aí já me deu a mensagem que foi adicionado aos favoritos. Os favoritos está aqui, ó, em atividades. Atividades, está aqui o terminal. Então vou clicar aqui no terminal. Vou aumentar um pouquinho a letra. Pronto. E agora vamos no site do Postgres. Então vem aqui em atividades, Firefox. O site do Postgres é o postgresql.org. Vou aumentar aqui a letra. Então aqui eu tenho, é muito simples, todas as versões, desde a 7, o site é o mesmo, né, o mesmo modelo de site, então é muito difícil você se perder depois que você aprende. Você tem aqui a parte de download. Aí eu tenho para FreeBSD, OpenBSD, o Linux, né, o Red Hat, Debian, Ubuntu, SUSE, macOS, e nós temos também o Postgres para Windows. Você pode baixar e next, finish, você instala na tua máquina. Na documentação, nós estamos na R.6 release, né? Então, ou a 9.6 release, a 9.6 ela vai sair agora. Nós vamos trabalhar com a versão 9.5, que nós vamos instalar, se eu não me engano, a 5.4, que é a última versão estável dele, do banco de dados. Então, a documentação é a mesma para todos os manuais, ó, tá vendo? Eu tenho aqui desde a 7.2 até a 9.5, que é atual, né? Eu comecei a trabalhar com Postgres na versão 7.4. 7.4 não, foi a 7, isso, a 7.4 que eu comecei a conhecer o Postgres, e aí ele da 7.4 ele deu um grande salto para 8.0, e foi daqui que eu comecei a me especializar em banco de dados, né? Então foram criados manuais aqui, criei vários manuais para 8.0 para algumas empresas de educação aqui do Rio de Janeiro. Bom, aqui eu tenho o prefácio, uma breve história, o tutorial, a linguagem SQL. Todos os bancos de dados utilizam a linguagem SQL, então basta você começar a estudar pela sintaxe do SQL, os comandos de inserir, fazer update, criar tabela, e aí você começa a trabalhar com banco de dados mesmo, né? Quando você trabalha com SQL dentro do banco de dados, quando você começa a tratar o SQL, é fácil, porque quando você pula para MySQL, a linguagem é a mesma. Para Oracle, a linguagem é a mesma. Para SQL Server, a linguagem é a mesma, respeitando as características de cada linguagem. Cada linguagem tem seus comandos especiais, né? Então aí você se adequa a cada banco de dados, a cada sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD. Aqui eu tenho os tipos de dados, então a primeira coisa que eu entro num banco de dados novo, né, eu vou aprender sobre os tipos de dados. Por exemplo, o autoincremento no Postgres é serial, no MySQL é autoincremento mesmo, né? Então aí a gente tem algumas diferenças. Então aqui tem a parte de administração do servidor, a parte de cliente. Aqui é legal porque com essa biblioteca eu consigo programar em C++. Então eu posso criar um programa em C++
e me conectar e gravar direto num banco de dados, né? Então ele independe de linguagem. Aqui são as extensões, são os triggers, os eventos. Eu fiz algum. O trigger é o gatilho, né? Então, por exemplo, toda vez que você deletar alguma informação de uma tabela, ele tem que disparar uma ação, que é o gatilho, para atualizar uma terceira tabela, né? Então você consegue, o trigger é um evento, toda vez que ocorre algum evento, o que é um evento? Incluir, alterar, excluir, deletar, e aí ele faz uma ação numa outra tabela dentro do banco de dados. Aqui é a referência dos comandos, né? E enfim, nós iremos agora trabalhar com a parte de administração. Eu vou abrir aqui a instalação do código-fonte e eu vou abrir aqui a versão curta. Isso. Basicamente, a instalação do Postgres é a mesma para todo mundo, né? Então, por exemplo, em todos os Linux, se você baixar o código-fonte, você vai ter que baixar, descompactar, configurar. Aqui o código-fonte em C++ você configura, ele pega todas, verifica se você tem todos os pacotes necessários para você compilar a sua máquina e gera scripts de compilação que você roda com o make. Aí o make você monta, tá tudo certo, compilou, aí você entra como root e faz a instalação com o make e cria o usuário. Logo depois você vai criar o usuário Postgres. Aqui é importante dizer o seguinte: o usuário Postgres, ele é um usuário do sistema operacional Linux ou do Windows. E quando você se loga nele, ele é o dono do seu banco de dados. Então, quando você tem dois usuários, o usuário do sistema operacional e os usuários do banco de dados. Um único usuário, que é o Postgres, que é o usuário administrador do banco, é ele que vai ser instalado no sistema operacional e no banco de dados. E logo depois você pode criar usuários dentro somente que vão acessar o banco de dados, mesmo que vem conexões externas, e você pode criar, por exemplo, um usuário só para os alunos. Aí você cria um usuário aluno e esses usuários alunos vão utilizar somente algumas tabelas. E aí você começa a tratar como permissão, né? Incluir, alterar, excluir, consultar. Então, por exemplo, o usuário aluno só pode consultar a nota. O usuário professor, ele pode consultar, incluir e alterar nota na tabela de disciplina. Então você começa a trabalhar com permissões dentro do banco de dados. Esses usuários aluno e professor não existem no sistema operacional, somente o usuário Postgres. Então você começa a sair do físico, né, da máquina, do sistema operacional e entra somente no banco de dados. Então o banco de dados ele tem um controle também de login e senha dentro dele. Faz parte da segurança. Bom, vamos aqui no terminal, vou colocar sudo espaço postgre, sudo dnf search postgre. Eu vou procurar, fazer a consulta, né, dentro dos pacotes de tudo que tiver Postgres. Ele vai me perguntar a senha do root, porque eu estou como sudo, estou utilizando o sudo aqui, né? Então é o comando de administração, dnf é o gerenciador de pacotes do Fedora, search que é procurar, vou fazer uma pesquisa dos pacotes do PostgreSQL. Vou dar Enter, ele foi lá na base de dados deles e pegou. Então aqui eu tenho todos os pacotes que trabalham com banco de dados. Então eu tenho clientes e programas, eu tenho o ODBC, eu tenho a parte de JDBC para trabalhar com Java, mas o que eu quero especificamente é a parte do servidor. Então vou colocar server aqui. Então ele já me trouxe que existe esse pacote de servidor do Postgres. Então vem aqui sudo dnf-y install. Eu posso até, não preciso nem pegar o pacote todo, é só fazer isso aqui e
quando você trabalha com terminal, você pode selecionar, ó, vou só selecionar esse cara aqui, vou dar espaço aqui, ó, e com ele selecionado, você tem 3 botões no seu mouse. Tem o botão direito, né, se você for destro, né, e você clica com o teu indicador. Você tem um botão esquerdo para você clicar, ó, tá vendo? O botão esquerdo. E você tem a sua rodinha, tá vendo? Do mouse, ó, tô colocando a rodinha para cima e para baixo do meu mouse. Então, se eu clicar nessa rodinha, ó, ele automaticamente copia e cola aqui. Essa é uma das facilidades do terminal. Você não precisa ficar digitando tudo, né? Como você trabalha muito com o terminal, então você consegue tratar ele com o mouse, utilizar ele com o mouse, né? Ter esses recursos no mouse. Isso é muito bom. Vou apertar Enter e ele vai começar a instalar o meu servidor Linux, ou meu servidor de banco de dados Postgres. Perfeito, instalou. Vamos ver se ele criou. Então, sudo aqui, cat/etc/passwd. Diferente do Windows, você tem acesso a todos os arquivos dentro do sistema operacional. Por exemplo, no Windows existe um arquivo que guarda as informações de usuário. Aonde que está o usuário que você criou dentro do seu... Em que arquivo que está no Windows o usuário André que você criou no seu ambiente? Você não sabe. No Linux, dentro do diretório etc, você tem todos os arquivos de configuração. Então, todos os usuários, no caso, esse arquivo aqui, ele guarda as informações dos usuários dentro do meu sistema. Então, aqui, eu tenho vários usuários que trabalham com o sistema operacional. E aqui, ó, tem o usuário André, que é o que eu estou utilizando, que nós criamos, e eu tenho o usuário Postgres, tá vendo? O diretório dele é o /var/lib/pgsql, que é o diretório dele padrão, e esse daqui é o shell. O shell é essa tela preta aqui, né? Então ele precisa do shell. Quando você se loga com o usuário, você precisa dizer qual shell, quer dizer, qual terminal que ele vai poder digitar e entrar no computador. Isso é muito bom porque, por exemplo, eu tenho vários usuários aqui, ó. Esses aqui são os usuários do sistema. E muitos deles não tem shell, ó, no login, tá vendo? Eles não podem se logar. Então é legal que você, se você tentar invadir. E por que eu tenho esses usuários? Porque todos os meus serviços, cada serviço, cada servidor tem que ter um usuário. Tem que ser criado esse usuário, né? Então, se você consegue, isso daí por meio de segurança, se você consegue invadir um usuário desse, você não consegue se logar na máquina porque você não tem login, né? Então, isso aí é interessante, é uma parte interessante de segurança de sistemas operacionais. Bom, então eu já sei que criou, ó, um usuário Postgres, então eu vou entrar aqui, ó, sudo espaço su Postgres. Desculpa, não botei o sudo su Postgres. Então eu, como usuário administrador, entro no ambiente do usuário Postgres. O su ele me permite conectar nesse usuário a partir de um terminal. Então quando eu clico aqui, é a mesma coisa que eu desse um login e senha, abrisse uma tela de login e senha para o usuário Postgres. Como eu estou entrando como administrador, ó, ele não vai me perguntar a senha. E o Postgres agora ele está sem senha, tá? Se você tentar se logar do usuário André para o usuário Postgres, eu não vou conseguir porque eu não tenho senha do Postgres, não tenho essa permissão. Como eu sou administrador, né, com esse comando aqui, eu posso entrar em qualquer usuário sem senha. Se eu digitar o pwd para mostrar em qual diretório eu estou, ó, no mesmo diretório que ele está aqui, ó, /var/lib/pgsql, tá vendo? Se eu colocar ls, e ele já me criou aqui
dois diretórios, né? O diretório de backup e o diretório de data. Se eu digitar o ls data, aqui dentro é a árvore binária que o banco de dados vai utilizar para gravar a sua informação. Toda a informação que ele recebe, ele grava em árvore binária? Sim, é uma árvore binária. Ele grava numa árvore binária, toda a tua informação ele grava na árvore binária fisicamente dentro do HD. Por quê? Para ele fazer uma busca rápida. Então, para eu começar a trabalhar com um banco de dados, o último comando, né? O último comando dessa instalação é o initdb. O que ele vai fazer? Ele vai criar toda a estrutura de árvore de diretório dentro do diretório data. Então, se eu vou apertar Enter aqui, eu tenho que fazer isso com o usuário Postgres. Acabou. Aqui ele já criou todas as tabelas, criou toda a estrutura, tanto que, se eu digitar ls data, ó, ele já criou toda a estrutura do banco de dados aqui dentro. Legal, esse banco de dados ainda não está inicializado, né? Então, é legal passar por aqui, vamos entrar nesse diretório, tá aqui, vamos dar um comando aqui, olha, cat pghba.conf. Esse cara é um diretório, é um arquivo que permite que usuários externos se conectem na máquina, né? Então aqui eu estou dizendo que o usuário Postgres ele está conectado o método dele é verdade, né? Então ele é um método, essa tabela está dizendo que tem que confiar no usuário Postgres quando ele se logar nessa máquina pelo localhost. Então aqui estão as configurações de localhost. Então o Postgres ele é dono da máquina, é a primeira configuração dele. E aqui eu também tenho o postgres.conf. Agora eu vou utilizar o less porque ele é muito grande. Então aqui eu tenho todas as configurações do banco de dados em termos de memória, segurança. Quem utiliza esse cara aqui, esse arquivo, quem começa a configurar esse arquivo, geralmente é o DBA, porque ele sabe quanto de memória é necessário para o seu banco de dados. Então, aqui, o teu banco de dados ele começa a pegar recursos do sistema operacional. Então, o teu sistema operacional tem que ser um bom sistema operacional para ele poder servir esse banco de dados, né? Então, o banco de dados ele é muito dependente do sistema operacional. Sempre. Se o teu sistema operacional estiver ruim, com problemas de gerenciamento de memória, gerenciamento de arquivo, com certeza vai afetar a produtividade do seu banco de dados. Uma coisa interessante é que o Postgres ele pode replicar a informação, né? Então, por exemplo, você está trabalhando com um banco de dados e o teu banco de dados perde. Acabou, quebrou a máquina, enfim. Perdeu o seu banco de dados. E aí? Aí você tem que parar o computador, instalar um novo sistema operacional, instalar uma nova máquina, instalar o novo banco de dados e depois você restaurar o backup desse banco de dados. Quanto tempo desde a quebra da tua máquina até a recuperação total dela você demorou? Isso é importante você analisar. Por quê? Se você não pode perder, você pode perder, por exemplo, você pode ter um tempo aí de 2 horas, uma janela de 2 horas, que você não vai perder informação. Você pode parar o seu banco durante 2 horas. Existem processos, né? Existem serviços, por exemplo, você consegue ficar 2 horas sem celular? Isso é importante saber, porque imagina se o seu banco de dados estiver servindo a uma operadora de telefonia. Quanto de dinheiro ela vai perder sem 2 horas, né? Se tiver 2 horas parado, ela perdeu muito dinheiro. Então você tem que ter o quê? Uma contingência para quando a tua máquina, o teu computador parar, o seu servidor parar, ele não afete o seu cliente. Então, qual é a ideia da replicação? Você está gravando no banco de dados master, que é o que está aqui, né? A configuração dele está aqui, ó.
está gravando no seu banco de dados master, e no slave, que é o escravo, você está gravando também. Então toda vez que você grava aqui, ele copia para lá, toda vez copia para outra máquina. Essa outra máquina pode estar do outro lado do mundo e você está trabalhando. A partir do momento que a tua máquina cair, ele já gravou, ele já replicou essa informação para outra máquina. Então vamos supor que o prédio caiu, você perdeu o servidor fisicamente. Legal. Então, ele automaticamente você pode redirecionar a sua aplicação desse banco de dados para o seu slave, né? Para o seu escravo. E o escravo que vai armazenar aquilo dali. Legal. Quando você volta ao seu servidor master, quer dizer, o teu escravo lá vai gerar master, vai ficar pegando toda a informação e você inverte o tratamento, né, a tratativa. De escravo ele vai virar servidor e você cria uma outra máquina e ele começa a trabalhar para gravar, né, para gerar essa replicação. Cara, isso daí é o conceito de balanceamento de carga, é o conceito de nuvem. Então, você mantém a sua aplicação 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano funcionando. Né? Então você tem uma segurança aí nessa informação. Bom, então como eu já falei aqui, falei um pouquinho sobre o banco de dados, né? Agora a gente vai para o próximo passo, que é levantar esse serviço do banco de dados e deixar toda vez que o teu banco de dados começar a inicializar, a tua máquina ligar, do seu banco de dados liga também. Bom, ainda estou como usuário Postgres, está aqui, estou dentro do diretório dele, ó, /var/livre pgsql, agora estou dentro de data, vou subir, legal, vou sair do diretório Postgres, vou sair do usuário Postgres, né? Então eu posso, do ambiente do usuário Postgres, posso digitar como o exit, que ele sai daquele terminal, voltei para André, ó, tá vendo? Tá aqui. E aqui eu vou digitar o comando para levantar o meu serviço para ligar o banco. Postgres SQL Start. Vai pedir a minha senha novamente. Pronto. O serviço do seu banco de dados já está instalado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o serviço e vou ligar ele. Toda vez que eu ligar a máquina, ele vai estar ligado também. Então eu não preciso dar esse comando aqui, sudo service postgres start, agora só dou uma vez porque é a primeira vez que a gente está usando o banco, né? Não vou precisar dar levantei ele agora o serviço, mas toda vez que ele ligar a máquina, esse serviço já está configurado para ser ligado, ó, pelo on, tá? Então agora se eu colocar aqui o comando para a memória, que é o top, ele vai ficar olhando os programas na memória. Deixa eu ver se a gente vai ver o Postgres aqui. O meu Firefox está aqui aberto. Aqui essa tela é o seguinte. Todo servidor ou todo serviço que estiver rodando na máquina vai aparecer com esse comando top. Esse comando top, na verdade, é um programa. Então ele está me dizendo que eu tenho um ID do processo, que está aqui, é o número do processo, qual o usuário que ele está trabalhando, a prioridade dele, se ele é legal. Esse daqui é o menos legal, ó. Esse cara aqui, não, minto, é o mais legal, porque ele está com menos 20 a prioridade dele. Então todo mundo fica na frente dele. Todo mundo aqui tem prioridade 0, né? Se eu colocar mais 20, significa que ele é o menos legal. Aqui eu tenho a parte de o que esse serviço tá fazendo. Ele está suspenso, quanto de CPU que ele está gastando, quanto de memória que ele está gastando e qual o tempo de uso dele, né? Quanto tempo que ele está em funcionamento. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar o mesmo comando agora com o top, na verdade, ele é como se fosse um PS AUX. O que o PS AUX faz? O PS é o comando que me mostra todos os processos da máquina. AUX são os parâmetros dessa tela daqui, né? De configuração dessa tela. Então ele está me mostrando o usuário,
o número do processo, tá vendo? O número do processo, memória, e o tempo de início dele, o comando, o tempo de término dele, né, de uso dele, e aqui o comando, no caso o serviço, né, que está funcionando. Deixa eu ver se eu encontro o Postgres aqui. Ó, aqui o meu servidor do web, o meu servidor Apache já está funcionando. Tá vendo? O conceito de servidor, ele não é um programa só na memória, são vários programas na memória. Então aqui o meu Apache, ó, pelo usuário Apache, ó, parte de segurança, está utilizando esses processos, cada um tem um número de processos, cada um programa diferente, e ele está trabalhando como um serviço na parte de trás. A gente não está vendo ele está trabalhando como um servidor, né, em background. Vamos procurar aqui o Postgres. Olha aqui, por um acaso foi o último processo, né? Então, ó, usuário Postgres, o PID dele, né, o processo ID, a identificação do processo, percentual de processamento, de CPU, de memória, e aqui eu tenho um comando, tá vendo? E eu tenho vários arquivos. O que é legal no banco de dados? Por que a gente chama de sistema gerenciamento de banco de dados? Justamente é isso, não é um arquivo, não é um programa, são vários programas que estão trabalhando em prol daquele sistema, né, daquele modelo de banco de dados. Então aqui eu tenho o logger, que está cadastrando todos os logs, o checkpoint, o processo para gravar no banco de dados, o processo também para gravar no banco de dados, um serviço de ficar limpando o banco de dados, aqui ele está coletando estatísticas. Então tem vários programas que estão servindo ao modelo de sistema de gerenciamento de banco de dados. Legal, é a mesma coisa que está acontecendo com um servidor web lá em cima. Agora vamos nos conectar no banco de dados. Eu posso até, vamos fazer o seguinte, ó, sudo passwd Postgres. O que é isso? Como administrador, eu estou trocando a senha do usuário Postgres que não tem. Se você olhar aqui, eu vou dar um Ctrl C, eu vou dar o sudo cat/etc/shadow. Esse arquivo aqui, eu estou dentro da pasta de etc, que é configuração, e o shadow é a parte onde quando você troca a senha de um usuário, você consegue visualizar a senha dentro desse shadow aqui. Pô, André, pediu a senha, aí você me pergunta assim, pô, André, eu consigo ver a senha de todos os usuários? Consegue. Aqui é a minha senha aqui, ó. André, usuário André, e ela tá o quê? Criptografada. Ela vai até aqui, ó, de criptografia. Né? O Postgres, por exemplo, ele não tem senha. Então, ó, aqui, ó, ele tem exclamação, exclamação. Ele não possui a senha. Vamos trocar a senha dele agora. Vamos colocar sudo passwd Postgres. Apertar Enter. Está me pedindo colocar nova senha. Eu vou botar a senha dele como banco. B-A-N-C-O. Banco. É menor do que 8 caracteres, não importa. Banco. Se você fosse um usuário comum, ele não iria deixar você trocar essa senha, botar a senha banco. Foi o que eu coloquei agora, essa senha aqui, ó. Banco. Porque ela é menor do que 8 caracteres, é uma senha fraca, porque não tem número, não tem letra maiúscula, não tem caractere especial. E, enfim, é muito óbvio, né, você utilizar Postgres e banco, né, como senha. Bom, enfim, então o ataque de força bruta você consegue utilizar. Como a gente só vai trabalhar na nossa máquina, precisa criar uma senha muito grande, tal. Então, claro, se você criar um banco de dados dentro de um servidor e vai ter acesso à web, você vai colocar a senha. E por que a gente conseguiu, né, colocar essa senha fraca? Porque
eu utilizei esse comando aqui, olha, sudo. Eu sou administrador, eu posso tudo, inclusive colocar senha fraca, né? Então aqui, e aí, qual a resposta que ele me deu? Olha, todos os tokens de autenticações foram atualizados com sucesso. Significa que apesar do erro, né, da informação que a senha é menor do que 8 caracteres, ele atualizou com sucesso. Quer dizer, a sua senha do Postgres agora é banco. Agora vamos dar uma olhada lá no arquivo do Shadow, né, de senha, que não tinha nada, ó. Não tinha nada aqui, ó, tá vendo? Não tem nada aqui. Então vou dar um cat agora de novo. Agora, ó, a minha senha banco se tornou esse cara aqui criptografado, tá vendo? Até aqui. Legal. Então agora, como usuário comum, sudo espaço menos Postgres. Como usuário André, não preciso mais colocar o sudo. Vou digitar banco. Aí você me pergunta, André, cadê o asterístico daqui? Não tem asterisco. Você digita banco, ele não fala nada, né? Ele não mostra que você digitou, não é igual ao Windows que ele coloca asterisco, você não coloca nada e aperta Enter. Isso daí é legal, porque o usuário que está do teu lado, ele não consegue ver o tamanho da tua senha, né? Então é uma das partes de segurança do Linux. Bom, já estou aqui dentro do usuário do Postgres, né? Então se eu digitar pwd, estou dentro do diretório. Se eu digitar ls, estou dentro, né? Estou vendo os diretórios. lsdata, estou vendo os diretórios de data aqui. Para você se conectar, existem comandos de criação e de conexão com o banco. O primeiro programa, o comando que você vai aprender é o PSQL, que é o cliente de acesso ao banco. Então, se eu digitar PSQL --help, ele vai mostrar para você todas as formas de conexão com o banco de dados. Bom, agora eu quero saber o seguinte, eu quero que ele me liste quais são os arquivos, aqui o comando list aqui, que é o "-l", lista quais são os bancos de dados disponíveis. Então eu coloco PSQL espaço "-l", Enter. Eu tenho 3 bancos de dados, o Postgres, que é o usuário, que é o banco de dados para o banco se conectar, para ele poder trabalhar, o template 0 e o template 1. O template 0 é uma cópia, o template 1 é uma cópia do template 0, que é uma cópia de todos os seus bancos de dados. Por exemplo, eu vou criar um banco de dados agora, create_db teste. Vou criar um banco de dados teste e apertar Enter. O que ele faz? Ele já criou, né? Ele não me deu erro, ele criou o banco de dados teste, ele fez uma cópia do template 1 para o banco de dados teste. Ele realmente faz uma cópia do zero, né? Então todo o teu banco de dados novo, ele vem do template 1 que veio do template 0. O template 1 você pode alterar, tá? Você pode alterar e você pode trabalhar com ele, gerar cópias dele, enfim, colocar uma tabela no template 1 para que todos os novos bancos de dados se tenham essa tabela, então você não precisa ficar recriando a tabela. Então isso daí é uma facilidade que ele te dá. Vamos ver se ele criou mesmo. PSQL espaço "-l", Enter. Tá lá agora o Postgres template 0, template 1 e o teu banco de dados teste. A codificação é o TF8, PTBR, legal. Então vamos entrar nesse banco de dados. PSQL espaço teste. Uma coisa importante é que eu estou dentro do sistema operacional, né? Então eu estou trabalhando aqui com PSAUX, tá vendo? Então consigo, limpo a tela, estou dentro do sistema operacional. A partir do momento, aí eu estou olhando aqui os meus bancos de dados, legal. A partir do momento que eu dou o comando PSQL teste, eu saio do sistema operacional e entro no banco de dados teste. Então os comandos agora são outros, tá? Agora são os comandos dentro do banco de dados. Tanto que agora o terminal aqui ele me retorna um outro cara, ó, teste igual a tralha. Significa que eu estou acessando como usuário Postgres. Olha o dono aqui, ó.
do usuário Postgres, está vendo? Então agora é o seguinte, eu já posso digitar o barra interrogação, barra, rapaz, o meu teclado está diferente. Eu vou dar um pause aqui para saber onde que está o teclado, o modelo do barra aqui do meu teclado, um momento. Bom, voltando aqui, tive que dar uma parada para ver o modelo do meu teclado, né? Que meu teclado dentro do box ele não está funcionando direito. Então alguns caracteres especiais, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse pipe aqui do lado do shift ele não está funcionando. Então a barra invertida, que seria aqui também nessa tecla, não está funcionando. Então vou ter que pegar ela daqui, do lado do igual aqui, ó. Então vem aqui, ó, tem que Alt GR igual, ó. Opa, não. Caramba, como é que é? Cadê? Igual não, é do lado do igual. Alt GR igual tá aqui, aqui a barra invertida aqui, né? Então vamos lá. Então o primeiro comando que você vai trabalhar é o help, né? Tá aqui o help. Você digita help e ele mostra o seguinte, olha, o contrabarra H é para ajuda com os comandos SQL e o contrabarra interrogação é ajuda com os comandos do PGSQL, que é esse software aqui, e o barra Q é para sair. Então se eu colocar aqui, por exemplo, barra, vou copiar e colar esse cara aqui, ó, barra H espaço, deixa eu diminuir aqui, create, ele vai mostrar todos os comandos create que eu possa utilizar dentro da linguagem SQL. Vou apertar a letra Q para sair dessa tela aqui, letra Q. Então eu posso ser mais específico, colocar create table. Legal, ele só vai me mostrar o create table, que define uma nova tabela. Então você tem e todas as opções dele, tá vendo? Então você pode trabalhar com ele, estou com dúvida em algum parâmetro, barra H e o nome do parâmetro. Por exemplo, eu vou criar uma tabela aqui, chamada aluno, com o código ou a identificação única, né? Como serial, primary key, que é a chave primária. O serial ele é auto-incremento, né? Então é como se fosse a tua matrícula, entre aspas, a tua matrícula. O seu nome, vou colocar o tipo varchar de 100, e a sua idade, como inteiro, ponto e vírgula, enter, criou a tabela. Para o comando do PSQL, é o barra, se eu colocar interrogação aqui, a interrogação também está em algum lugar no meu teclado. Ai, caramba, esse teclado aqui, interrogação, tá onde é o barra W aqui, o W aqui. Ele vai mostrar os comandos do aplicativo, já não são mais do PSQL, ou desculpa, do SQL. Então eu quero mostrar, ó, barra D, lista, tabelas, visões e sequências, tá vendo? Então vamos lá. Eu sei que o comando é barra DT, para listar todas as tabelas. Só tem uma. Ó, então o aluno, que é o nome da tabela que eu criei, o tipo dela é tabela, o nome do dono dela é o Postgres e o esquema é público. Em um outro vídeo eu vou ensinar esquema para vocês, tá? O esquema é muito legal. Se eu quiser ver o conteúdo dessa tabela, então vou colocar contrabarra, deixa eu copiar, contrabarra D e o nome da tabela, tabela aluno. Pronto. Aí ele me mostra como o banco de dados interpretou o meu comando SQL. Então eu coloquei aqui, olha, a coluna, ó, o nome da coluna é código, nome e idade. Qual é o tipo? O código é inteiro. O nome é varchar de 100, caractere variando até 100, e a idade é inteiro. Só que a diferença é que o código não é um valor nulo e a sequência dele padrão é essa daqui.
essa tabela de sequência. Quer dizer, toda vez que você cadastra mais um aluno, ele cria um para você, 2, e ele atualiza essa sequência aqui. Então ele nunca vai se perder. E a chave primária é no modelo árvore binária. E qual é o campo que está indo para essa árvore binária? É o código. Então ela, né, como é o campo único. Então se eu colocar aqui, olha, insert into aluno, qual o campo que eu quero incluir? O nome e a idade. Quais são os valores? O nome, André, e a idade, 200 anos. Ponto e vírgula, Enter. Já inseriu. Não precisa salvar. Ele já gravou no banco. Né? Então, se eu desligar o computador agora, essa informação, André, com 200, ela vai estar gravada para sempre. Essa é uma das vantagens do banco de dados. Então, se eu colocar aqui, olha, selecione todos os campos da tabela aluno. Sempre colocando ponto e vírgula no final. O ponto e vírgula indica que você acabou o comando, né? Que o comando termina aí. Vou dar Enter, tá lá, olha, André. Tá? Então, ó, legal, ó, código já foi 1. É o primeiro código. Eu não incluí o código aqui, ó. Não incluí. Então, o primeiro foi 1. O nome e a idade. Agora eu vou incluir mais um. E André, não pode incluir vários assim na mesma linha? Não, não pode incluir vários na mesma linha. André, e eu vou colocar Fernanda com idade de, sei lá, 30 anos. Apertar Enter, já inclui mais um. Vou colocar Luiz, idade 80 anos. E a Maria, com a idade de 50 anos. Vou dar um select aqui, vou dar a mesma consulta, select todas as colunas da tabela aluno, Enter. Ó, tá lá, ó, André, Fernanda, Luiz e Maria. Pô, mas eu queria ordenado por nome, pela coluna nome. A, B, C, D, E, F, G. Ih, legal. Vamos então fazer o seguinte, invertido. Pronto, tá aí. Por um acaso já estava ordenado por nome. Ah, então agora está invertido, ordem descendente. Agora eu quero a idade. Ascendente já está automático. Então, a idade, ó, 30, 50, 80, pela coluna idade. Tá vendo? Então, fiz a mesma consulta na tabela aluno, ordenei pela coluna idade. Aqui foi ordenado pela coluna nome. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa agora por código. Legal. Agora eu vou colocar descendente. Né? Maria, Luiz, Fernanda e André. Bom, então essa daqui, o que nós fizemos para sair agora desse ambiente? Vou dar um barra aqui. Deixa eu dar o meu barra. O barra era o que mesmo, hein? Deixa eu olhar aqui no meu teclado. Ah, tá. Barra aqui para sair. Saio do banco. Volto para o meu sistema operacional. Legal. Agora vou sair desse ambiente do Postgres. Vou dar Exit. Legal. Continuo agora no sistema operacional, só que com o meu usuário André. Né? Então, se eu digitar aqui, olha, ls, meu pwd, vou estar aqui dentro do meu ambiente e vou digitar o Exit para sair desse terminal. Legal. Está aqui. Pronto, vou fechar o meu teclado. Show. Voltei aqui para a minha área de trabalho. Bom, nesse vídeo, então, nós entramos no site do Postgres para ver o manual, para dar uma olhada no manual. Nós instalamos o Postgres e configuramos ele dentro do sistema operacional. Agora, toda vez que nós ligarmos a máquina, o Postgres vai estar ligado. Eu ensinei a vocês como se loga no Postgres,
como cria um banco de dados e como inclui numa tabela e faz uma consulta, né? Então, nos próximos vídeos, eu vou ter um vídeo só para banco de dados, aí eu falo somente de banco de dados, incluir, alterar, falar sobre gatilhos, falar sobre função de banco de dados, e no outro vídeo eu vou também criar, né, já que a gente já tem todo o ambiente web, que é o servidor Apache, mais o servidor de banco de dados, nós vamos agora instalar o projeto Base Zero, né, o projeto Base Zero, que é a programação em Zend, né, de um sistema, github.com/André Epinhaus. Git, coloquei errado aqui. Eita, que é isso, gente? github.com/André Epinhaus. Pronto. Aí dentro do meu GitHub, você vem aqui, ó, tem vários projetos que eu já trabalhei e tal, e que às vezes eu mantenho. Aqui o projeto Base Zero, e dentro desse projeto Base Zero é que tem a estrutura do projeto, né, de banco de dados, de Zend, que é o nosso site, o ambientevirtual.net, né? Que é esse site aqui do ambientevirtual.net. De novo, falo que está feio, porque eu não sou designer, mas toda essa estrutura aqui de login, senha, inscreva-se, todo esse acesso aqui de banco de dados é originado, né, a base dele é esse projeto Base Zero aqui, né? Então, se você quiser criar tiver oportunidade, vocês terão a oportunidade de instalar o projeto Base Zero e criar um site bem melhor do que o meu, né? Bom, pessoal, é isso. Um abraço e até a próxima.